Olá, meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos, com imenso prazer que pela graça do nosso Salvador Jesus, estamos retornando de novo com as mensagens maravilhosas do canal Despertar em 1844. Tivemos ausente por algum tempo, mas o Senhor tem de novo nos concedido a graça de retornarmos. E dessa vez nós iremos tratar de um assunto muito importante que tem sido muito polêmico no meio adventista do sétimo dia, que se trata com respeito à natureza humana de Cristo. Tem havido alguns vídeos no meio adventista, ultimamente, que vem tratando da natureza humana de Cristo, e essas mensagens têm trazido uma informação negativa. A mensagem de 1888, a mensagem da justificação pela fé. Alguns questionamentos: Jesus Cristo, ele veio igual a mim ou não? Outro ponto: uma criança, quando ela nasce do ventre de sua mãe, ela já nasce pecadora? Ou ela se torna um pecador quando ela peca? Então nós precisamos entender essas questões. Outro ponto: Jesus Cristo, ele herdou as paixões que toda criança ao nascer de sua mãe traz ao mundo. Jesus Cristo teve ou não uma natureza pecaminosa igual, idêntica à minha? Nós iremos, o nosso estudo vai ser um estudo de perguntas e respostas. Nós iremos focar os pontos de vista que hoje existe dentro do meio da liderança adventista do sétimo dia, e também iremos mostrar o ponto de vista, aquilo que Deus enviou em 1888, dentro da Bíblia, do Espírito de Profecia, e dentro da mensagem que Deus enviou em 1888 por intermédio dos dois mensageiros. Nós iremos ver o que Deus nos enviou a essa igreja por intermédio dos pastores Jones e Wagner. Iremos nesse momento pedir as bênçãos do Senhor para darmos início a mais um tema de muita importância. Por que de muita importância? Porque nós somos salvos pela fé. E é o Evangelho eterno que é a cura para a humanidade. O Evangelho eterno é o meio pelo qual somos salvos, que é a mensagem da justificação pela fé. E a mensagem da justificação pela fé, a mensagem, o Evangelho eterno, só é compreendido na sua íntegra através da mensagem da natureza humana de Cristo. Se tivermos um conceito errado, uma compreensão errada com respeito à sua humanidade, daquilo que ele foi, daquilo que ele era, também teremos uma compreensão errada da mensagem da justificação pela fé. Oremos ao Senhor então. Senhor, ser conosco mais essa vez, Senhor, mais essa mensagem que iremos apresentar. Ser com teu povo, Senhor, ser com tua igreja, desperta-nos, cura a nossa alma, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele anátema. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregai-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja anátema.
que seja uma maldição. Porque o verdadeiro evangelho eterno, o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho que salva, que liberta, é o evangelho que Deus enviou em 1888 por intermédios dos pastores Jones e Wagner. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia havia perdido o evangelho. A Igreja Adventista havia lançado por terra a mensagem de Deus. Então, quando a Igreja Adventista ela entrou no estado de Laodiceia, ali ela ficou miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Ou seja, o anjo da Igreja de Laodiceia, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora Deus, em sua grande misericórdia, o que foi que Ele fez? Enviou de novo o Evangelho eterno para curar a Igreja de Laodiceia. Mas, infelizmente, a mensagem, o Evangelho eterno que salva, hoje em nosso meio, ele não é bem-vindo, não é aceito. E tem se levantado várias pessoas apresentando um outro evangelho que não salva. Eu intitulo este outro evangelho como Agar, a escrava de Sara, que ela irá produzir Ismael, escravos, filho de uma escrava. Nós iremos ler um comentário muito importante. O erro sempre causa dano, nunca santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. É sempre perigoso. A compreensão correta da natureza humana de Cristo é estar intimamente ligada a uma compreensão correta da natureza do pecado. E como e quando Cristo nos salva dele. Em outras palavras, com uma compreensão correta do Evangelho. Portanto, existem consequências eternas ligadas ao correto entendimento desta doutrina. Existem diferentes versões do Evangelho no Adventismo hoje, e elas estão integralmente associadas aos diferentes ensinos relacionados à humanidade de Cristo. Paulo considerou a pregação de outro evangelho aos crentes da Galácia como um problema sério e com graves consequências para aqueles que o fizeram. Ele diz: eu me admiro que, tão cedo, abandonando aquele que tem chamado pela graça de Cristo, se volte para o outro evangelho. Não é que haja outro, mas que alguns os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu anunciemos um evangelho diferente daquele que anunciamos a você, que seja condenado. Claramente, todos os evangelhos que estão sendo pregados entre nós não podem estar corretos. Somente a teologia de Satanás permite a continuação da pluralidade de crenças. Paulo, escrevendo aos Efésios, esclareceu que a verdade só permite um Senhor, uma fé e um batismo. A teoria segundo a qual nada importa o que os homens acreditam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe bem que a verdade recebida com amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, ele sempre tenta substituí-lo por falsas teorias, por fábulas e por outro evangelho. Desde o início, os servos de Deus lutaram contra os falsos mestres, não apenas porque eram homens perversos, mas porque instilaram erros fatais na alma.
Elias, Jeremias e Paulo se opuseram firme e corajosamente aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. Esse tipo de liberalidade, que considera uma fé religiosa clara e correta como uma coisa pequena, não encontrou aceitação entre aqueles santos defensores da verdade. Então vemos como é muito sério desviar-se da verdade, como existem consequências eternas quando permitimos que pessoas se levantem propagando o erro e que a gente tenha o conhecimento da verdade, que venhamos cruzar os braços. Então, vamos continuar no nosso estudo. Nós iremos ler Mensagens Escolhidas, volume 2, é a página 58. Nós iremos dar continuidade na nossa introdução. Essa aqui é a introdução da nossa sequência de mensagens, né? Página 58. A rebelião e a apostasia acha-se no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por elas a menos que pela fé apeguemo-nos nossa alma desamparada a Cristo. Se os homens são tão facilmente desencaminhados, como subsistirão quando Satanás personificar a Cristo e operar milagre? Ela pergunta, né? Ela diz, mas as doutrinas precisam ser claramente compreendidas. Os homens aceitos para ensinar a verdade precisam estar ancorados. Então sua nau resistirá à tempestade, porque a âncora os segura firmemente. Aumentarão os enganos, ela diz. Aumentarão os enganos, as falsas mensagens. Ela diz mais na página 56 do mesmo livro. A fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer no erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Pode-se ser perfeitamente sincera em seguir o caminho errado, mas isso não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar em que eu desejava chegar. O Senhor não quer que tenhamos cega credulidade e chamarmos isto fé que santifica. A verdade é o princípio santificador. E, portanto, cabe-nos conhecer o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom. Aquilo que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós o verdadeiro motivo e princípios que nos prontificam a ação. Então a palavra de Deus vem nos dizendo que a fé em uma mentira não salva, em uma falsa doutrina, em um falso ensinamento não nos salva. Então nós, como povo de Deus, adventista do sétimo dia, precisamos saber em que estamos crendo. Precisamos por nós mesmos examinar a verdade, ter compreensão da verdade, porque é a verdade que salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Não é uma falsa verdade, não é um falso evangelho, um falso ensinamento com respeito à natureza humana de Cristo, um falso ensinamento com respeito à mensagem da justificação pela fé, falsas informações da mensagem de 1888, ou de reforma pro saúde e outros pontos. Nós precisamos, como nós mesmos, pessoas adultas, examinar a palavra do nosso Deus, não teorias de homens. Não importa se esse homem, ele fala bonito, fala macio, fala romântico, fala suave, não importa. Nós precisamos ter a compreensão do que é a verdade, porque é a verdade que salva. Terceira Testemunhos Seletos. Vamos ler Terceira Testemunhos Seletos. Terceira Testemunhos Seletos, 268. Ela diz: vivemos em uma época de muita luz, mas muita coisa que se chama luz está abrindo caminho para a sabedoria e as artimanhas de Satanás. Muitas coisas serão apresentadas que parecerão verdadeiras, e contudo terão que ser ponderadas cuidadosamente, com muita oração, pois podem ser sutis estratagemas do inimigo. Olha que interessante! Então nós precisamos examinar, ponderar com muito cuidado, com oração, com jejum, Bíblia, Espírito e Profecia e a mensagem de 1888. Examinar, ponderar se aquela mensagem que aquele obreiro, aquele pregador apresentou, se não está em harmonia com a Bíblia, com o Espírito de Profecia e com as mensagens que Deus enviou em 1888 por intermédio dos pastores Jones e Wagner, que seja ela anátema. Mas infelizmente a maioria do povo de Deus e muitos daqueles que se dizem da verdade presente não crê nas mensagens dos mensageiros de 1888. E por isso irão se perder, se não se voltarem para a verdade. Vamos ler o livro Obreiros Evangélico, a página 297. É desígnio de Deus que mesmo nesta vida a verdade seja sempre desvendada a seu povo. Há unicamente o modo em que esse conhecimento pode ser obtido. Só podemos alcançar a compreensão da palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito por quem foi dada a palavra. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 e 10. E a promessa do Salvador a seus discípulos foi: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. São João capítulo 16, versos 3 e 14. Pedro exorta os irmãos: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versos 18. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá constantemente compreensão mais clara de sua palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. É exatamente. Agora vamos ler a página 161. Ela diz: o inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada, a verdade da justificação pela fé. Pois sabem que, se o povo a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder.
Se a mensagem de 1888 for apresentada na sua íntegra, assim como Deus enviou aqueles mensageiros, e se ela for aceita, o poder do diabo estará o quê? Que diz a profetisa? Despedaçado, arruinado. O povo de Deus é liberto. Então o povo de Deus é liberto. A única mensagem que vai libertar e que liberta o povo de Deus é a mensagem que Deus enviou novamente em 1888. É a única verdade que salva. A mensagem que está contida nos livros comentário de Gálatas, comentário de Romanos, caminho consagrado à perfeição cristã, Cristo, nossa justiça e outros materiais dos mensageiros de 1888. Bíblia e Espírito de profecia. São as únicas mensagens, é a única mensagem que salva o povo de Deus da ruína eterna. Nós iremos ler bastante nessa introdução este livro, O Retorno da Chuva Cerúlea, volume 1. Nós iremos dar início à página 19. Conforme essa segunda postura dos fatos históricos da nossa história denominacional, a mensagem de 1888 que Deus enviou por meio de Jones Wagner consistia num ensino abrangente dos inigualáveis encantos de Cristo no contexto da justificação pela fé. Embora a mensagem de 1888 inclua muitos elementos, pelo menos 4 aspectos da mensagem divergem das concepções evangélicas populares, sendo alvo de consideráveis controvérsias. O autor continua. Primeiro, são eles. Ele diz assim: visto que Jones Wagner compreendia a natureza do pecado e a natureza do homem no contexto do grande conflito, eles rejeitaram a doutrina agostiniana do pecado original, considerando a falsidade papal. Então aqui nós vemos aqui que a mensagem da natureza humana de Cristo, ou seja, da natureza do pecado, o ensinamento de que natureza pecaminosa é pecado, de que as paixões que herdamos ao nascer do ventre de nossa mãe é pecado, isso é ensinamento papal e não faz parte do verdadeiro evangelho eterno. Diz mais: eles compreendiam que o sacrifício de Cristo havia sido feito em favor da raça humana, libertando todos da condenação do pecado de Adão. Portanto, a todos foi concedido a liberdade de escolher seu destino, apesar de terem recebido uma natureza pecaminosa. Segundo, Jones Wagner entendia que Cristo assumiu em sua natureza divina, sem pecado, nossa natureza humana pecaminosa, a fim de salvar o homem do pecado. Então, o verdadeiro evangelho eterno vem ensinando, vem mostrando que Jesus Cristo, ele ao nascer do ventre de sua mãe, a sua humanidade participou de nossa natureza pecaminosa. Diz mais. Terceiro, compreendiam também que a justiça pela fé ia além de simples declaração legal, incluía tanto a justificação quanto a santificação. Ou seja, então, mas é impossível a justificação pela fé, ser justificação pela fé, tornar o homem justo, se natureza pecaminosa for pecado. Se as paixões que herdamos são pecado,
E isso, simplesmente, o evangelho, ele se torna um evangelho legal, que simplesmente ele declara o homem justo. Esse tipo de ensinamento não pode tornar o homem justo. Compreendemos mais. Quarto, como parte do grande plano da salvação, eles mantinham a visão de que Deus, mediante a mensagem da chuva serôdia, prepararia um povo do tempo do fim, no contexto dos eventos finais, para permanecer em pé, revestido da justiça de Cristo, diante de um Deus santo sem pecado. Essa demonstração final confirmaria como verdadeiros os argumentos de Deus contra as acusações de Satanás, mediante uma demonstração de seu poder para salvar do pecado, e não no pecado. Essa obra seria realizada sob o ministério do novo concerto, no contexto da purificação final do santuário celestial. Então, esses 4 pontos aqui divergem do evangelho apresentado pelas igrejas de Babilônia, da qual a nossa igreja, a nossa liderança hoje, bebeu deste vinho e está levando este maldito vinho aos membros da nossa igreja. E, infelizmente, aqueles que se dizem da verdade presente, por não compreender, por não concordar, por não aceitar a verdade, estão também sendo um braço do diabo para atrasar a verdade eterna de Deus. Vamos dar continuidade na página 213 do mesmo livro. A visão de Jones e Wagner sobre a natureza de Cristo fazia parte integral da mensagem da justificação pela fé e da justiça de Cristo que pregavam. Então, para você ter uma compreensão da mensagem da justificação pela fé, é importante que você entenda, compreenda aquilo que Jones e Wagner ensinaram com respeito à natureza humana de Cristo. Certo? Com respeito à natureza pecaminosa. Somente Jones e Wagner trouxe a compreensão correta, primária, à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se formos beber em outras fontes, se buscarmos a compreender essa mensagem da natureza humana de Cristo, deixando de lado aquilo que Deus falou a esses 2 pastores, teremos um conceito errado, uma compreensão errada da mensagem da justificação pela fé. Estaremos pregando um evangelho falso, um evangelho que não é o evangelho de Deus. Continuaremos. Em uma de suas aulas no Instituto, Wagner apresentou um estudo verso por verso das profecias de Isaías, com ênfase na natureza e obra de Cristo. Não se tratava de um assunto novo. A posição de Wagner sobre a natureza divina e humana de Cristo não se resumia a uma questão de pouca importância. O assunto era considerado doutrina fundamental no meio religioso e discutido nos círculos acadêmicos da época. Para Wagner, a natureza de Cristo estava intimamente ligada à justiça de Cristo. Aqui representava o próprio fundamento sobre o qual a doutrina da justificação pela fé se firmava. Com efeito, tanto para Jones quanto para Wagner, a justiça pela fé consistia na realidade apenas numa aplicação prática da justificação pela fé, da santificação pela fé, dos concertos
e da lei de Gálatas. Todas essas doutrinas se fundamentavam na compreensão que tinham a respeito da natureza do homem, da natureza do pecado e da natureza de Cristo. Tal compreensão, aliada à verdade da justificação, da purificação do santuário no contexto do tempo do fim, fez com que a mensagem muito preciosa se tornasse a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então, olha como nós estamos perdendo de compreender a verdade da salvação eterna. Vamos ler a página 214, diz assim: para o Ogden, o tema da justificação pela fé só poderia ser compreendido sob a lente da cristologia. Ou seja, sem a compreensão da cristologia, da natureza humana de Cristo, nós não teremos compreensão nenhuma da verdadeira mensagem da justificação pela fé. Se nós não tivermos uma compreensão correta, e essa compreensão correta só é encontrada dentro da Bíblia, do Espírito de profecia e dos livros que esses homens escreveram, somente lá iremos encontrar a compreensão correta da cristologia. E aí então teremos a compreensão correta do verdadeiro Evangelho eterno. Diz mais: este fato é ainda verdadeiro hoje. A natureza de Cristo é mais do que mero tema secundário. Ela está intimamente ligada à verdade da justificação pela fé. Então, o resultado inevitável é que a mesma confusão se revela na doutrina da justificação pela fé. Senhor nosso Deus, obrigado por tuas bênçãos. Obrigado pelas maravilhas que tem operado em nosso meio. Abençoe para que essa mensagem, Senhor, venha regar os corações do teu povo. Em Cristo Jesus. Amém.